How's people? Vamos para a nossa lição 102 do nível intermediário. Aqui no nosso roteiro, nós temos, então, as lições do nível intermediário. Começando pela lição 101, nós vimos os verbos auxiliares na aula do dia 7 de fevereiro. A aula de hoje refere-se à lição 102 do dia 14 de fevereiro. No entanto, como eu estarei em viagem, não dará para a gente fazer essa listening reading, essa lição que seria para o dia 14. Né? É uma lição que é necessário que os alunos façam junto comigo. Então, nós vamos deixar essa lição para a próxima semana, certo? Então, nessa semana, nós vamos ter adiantada essa questão dos question tags, certo? Esse vai ser o tema, é um tema da gramática, question tags. Vamos lá, então, vamos ver como é que funciona isso. Question tags, também conhecidas como question tails or tag questions, são pequenas frases adicionadas ao final de uma afirmação para transformá-la em uma pergunta ou para solicitar confirmação, discordância ou acordo com uma afirmação original. Elas são comumente usadas na língua inglesa para verificar a precisão da informação ou para buscar a opinião ou confirmação de um ouvinte. As question tags geralmente são formadas utilizando-se um verbo auxiliar ou um verbo modal, modal verb, seguido por um pronome pessoal que concorda com o sujeito da sentença principal. Então, dito isso, nós podemos então perceber aqui a estrutura das question tags. Por exemplo, se eu tenho uma frase afirmativa, depois da vírgula, eu vou ter uma question tag negativa. Se antes da vírgula eu tenho uma sentença, uma frase negativa, depois da vírgula eu vou ter uma question tag afirmativa. Então é como se nós estivéssemos balanceando as frases antes e depois dessa vírgula, né? Então, antes afirmativa, depois negativa. Antes negativa, depois afirmativa. Então, vejamos aqui alguns exemplos. No português, né? No português também existe isso. Então, ele é brasileiro, não é? Então, eu quero confirmar se ele é brasileiro ou não. Então, eu coloco aqui o não é. E no Brasil, né, nós colocamos até como né. Ele é brasileiro, né? Esse né é não é. Então aqui está afirmativo, aqui ficou negativo. Você gosta de café? Não gosta? Então, negativo. Se eu colocasse o contrário, então, ele não é brasileiro. É? Então, negativo, afirmativo. Aqui da mesma forma. Então, você não gosta de café. Gosta? Então, negativo, afirmativo. No português funciona da mesma forma, portanto, essa questão das question tags. Ok, aqui, a escolha do auxiliar ou do modal verb, na question tag, depende do tempo verbal e da presença ou ausência de um auxiliar. Então, veja, primeira coisa, tempo verbal. Nós vamos ter que identificar o tempo verbal daquela frase. Então, depois disso, nós temos que observar qual que é o verbo auxiliar, né, mediante esse tempo verbal. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Se a sentença principal está no afirmativo, a question tag será negativa. Isso já foi dito antes. Então, you like chocolate, don't you? Você gosta de chocolate? Não gosta. Então, o verbo aqui está no simple present. You like, você gosta. Então, a question tag vai estar no simple present negativo, já que essa primeira parte está no afirmativo, né? Então, you like chocolate, don't you? Então, verbo auxiliar do presente, do. Mais o not, don't. Então, don't you? Você gosta de chocolate, não é mesmo? They are coming tomorrow, aren't they?
Então, primeira parte está no present continuous, né? They are coming. Eles vêm amanhã. Eles estão vindo amanhã. Então, na segunda parte, verbo auxiliar. Qual é o verbo auxiliar do present continuous? É o verbo to be, né? Como está no presente, afirmativa, essa é a primeira parte. Então, aqui vai ficar no presente negativo. Aren't they? Pronto. They are coming tomorrow. Aren't they? Eles vêm amanhã. Não vêm? Ok, aqui. Se a frase principal está no negativo, a question tag será afirmativa. Então, she doesn't speak Spanish. Does she? Então, ela não fala espanhol. Ela fala? Então, foi usado o verbo auxiliar do presente na afirmativa, já que aqui está na afirmativa do simple present para she. Então, o verbo auxiliar de she é does, mas not doesn't, né? E aqui na afirmativa, então, they won't be late, will they? Então, eles não estarão atrasados. Estarão? Então, aqui está no futuro com will, tá? Futuro com will, negativa. Então, aqui o will, que é o verbo auxiliar do futuro, mais o they na afirmativa. Então, they won't be late, will they? Então, eles não estarão atrasados, ou eles não chegarão atrasados. Chegarão? Então, assim, sempre balanceando. Se a sentença principal, né, se a frase principal não contém o verbo auxiliar, verbo modal, o verbo auxiliar do é usado na question tag. Então, she sings well. Não tem verbo auxiliar aqui, correto? Mas nós sabemos que tem aqui, no caso, essa frase está no simple present. E afirmativo. Então, she sings well. Ela canta bem. Doesn't she? Não canta. Então, verbo auxiliar do simple present. He eats fish, doesn't he? Ele come peixe. Não come. Então, a primeira parte na afirmativa, a segunda na negativa, usando does também, porque está no simple present. Se a frase principal é afirmativa e contém um verbo auxiliar ou modal verb, este é repetido na question tag. Então, por exemplo, they can swim, can't they? Então, simple present, they can swim, eles conseguem nadar. Na segunda parte, negativo, né? E com verbo auxiliar can, porque verbo auxiliar, desculpa, verbo modal ou modal verb, eles não precisam de verbo auxiliar. Eles já são o próprio verbo auxiliar. Então, eu vou usar eles, né? Eu vou usar esses verbos. Então, can they? Não podem? Eles conseguem nadar, não conseguem? Ok? You have been there before, haven't you? Então, aqui está no present perfect. You have been. Present perfect. Afirmativo. Verbo auxiliar do present perfect, have. Mais o not para fazer a negativa, já que aqui está na afirmativa. Então, você já esteve lá antes, não esteve? Então, o have é o verbo auxiliar. Então, aqui, as question tags podem variar de acordo com o contexto, o tom da conversa e a intenção do falante. Isso aqui é muito importante. O tom da conversa, o contexto e a intenção do falante. E a entonação desempenha um papel crucial na comunicação das question tags, pois pode alterar o significado ou a intenção por trás da pergunta. Aqui estão algumas maneiras comuns de como a entonação é utilizada com question tags. Então, a primeira entonação que nós temos é a entonação ascendente. Nós vamos começar a pergunta lá da question tag, né, um nível abaixo e depois a gente sobe o tom. Então, quando a entonação da question tag sobe no final da frase, transforma a afirmação em uma pergunta genuína, onde o falante está buscando uma confirmação ou uma resposta. Por exemplo, you're coming to the party, aren't you? Então, perceba, aren't you? Né? Eu subi a entonação aqui no you. O you tem uma entonação mais forte do que o aren't. Né? You're coming to the party, aren't you? Então, você vai vir à festa, não vai? No português, a gente tem que colocar uma entonação, né, ascendente, aren't you? Não vai? Nesse caso, então, a entonação ascendente
na question tag, indica que o falante está realmente buscando uma confirmação sobre a participação do ouvinte na festa. Ok, então essa foi a entonação ascendente. Agora nós temos a entonação neutra ou descendente, quando o tom na question tag vai descer. Então, quando a entonação permanece neutra ou desce no final da frase, a question tag pode indicar que o falante já tem certeza da resposta e está apenas buscando confirmar a própria opinião ou reforçar a afirmação. Então, aqui temos, por exemplo, You're not tired, are you? Então, are you? Então, não é are you? Are you? Então, você está cansado, está? Você não está cansado, está? Então, are you? Neste caso, a entonação neutra ou descendente sugere que o falante tem certeza de que a pessoa não está cansada, mas ainda busca a confirmação. Ok, então esse foi o segundo tipo de entonação, neutra ou descendente. Agora nós temos a entonação enfática. Então, às vezes, a entonação pode ser enfatizada para expressar surpresa, incredulidade ou ênfase na questão. Então, por exemplo, he's late again, isn't he? Então, aqui está enfático, né? Ele está atrasado de novo, não está? Então, eu estou aqui expressando incredulidade por ele estar, né, atrasado mais uma vez, talvez. Então, he's late again. Isn't he? Ok, então, aqui a entonação enfática na question tag sugere surpresa ou frustração com o fato da pessoa estar atrasada novamente. Vamos lá, mais uma vez. He's late again. Isn't he? Eu estou enfatizando. Isn't he? Ok, então podemos dizer resumidamente que as question tags podem variar de acordo com o contexto, o tom da conversa e a intenção do falante. Elas são usadas para confirmar informações, solicitar opiniões, expressar incerteza ou buscar acordo. É importante observar também que o tom da voz ao pronunciar a question tag pode mudar o significado da frase, tornando uma pergunta sincera, uma afirmação incerta ou uma expressão de surpresa. Vamos agora fazer os exercícios. E no primeiro exercício nós temos: complete as frases abaixo com uma question tag. Então, primeira coisa, nós temos que analisar o tempo verbal e se a primeira frase antes da vírgula ela está no afirmativo ou está no negativo. Aí isso vai facilitar a gente determinar qual é o verbo auxiliar ou qual é o modal verb, certo? E se vai colocar na afirmativa ou negativa. Então, eu vou explicar aqui as duas que já foram feitas, a número 1 e a número 2. Vocês pausam o vídeo e vão responder as demais. Depois disso, então, eu explico como fica as respostas. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem as 18 frases que vocês têm que responder. Então, essa primeira aqui, ela está na negativa do futuro, né? Porque o want é will mais not. Então, negativa no futuro. Já a segunda parte, então, ela vai estar no futuro, verbo auxiliar do futuro, e afirmativa. Então, Kate won't be late, will she? A Kate não chegará atrasada, chegará. A segunda que já foi feita também. You're tired, aren't you? Então, you're é simple present. Você está, simple present, né? Está afirmativa. Então, na segunda parte, eu vou colocar simple present negativa. Aren't you? Você está cansada, não está? E aqui desse lado nós temos as respostas que, porventura, pode nos ajudar a responder aqui. Então, Kate won't be late, will she? No, she's never late. Ok? Então, não, ela nunca está atrasada. You're tired, aren't you? Yes, a little. Então, você está cansado, não está? Sim, um pouco. Ok, muito bem. Então, eu já expliquei essas duas primeiras que já foram feitas e agora, então, vocês pausam o vídeo e podem responder as demais. Muito bem, vamos então aqui agora para a solução
dessas frases. A terceira frase, you travel a lot. Você viaja muito. Essa frase está no simple present. You travel, você viaja. Está na afirmativa. Então, nós teremos que fazer uma pergunta no simple present negativo. No simple present, nós temos o verbo auxiliar do e nós temos o verbo auxiliar does, que é só para repeat. Aqui nós temos o sujeito que é you, né? Então, nós vamos ter que colocar o do. Verbo auxiliar do, porque é do you, né? Do you speak English? Então, do. E agora, então, o negativo, já que a primeira parte está na afirmativa. E agora o sujeito da primeira parte, don't you? Então, you travel a lot, don't you? Você viaja muito, não viaja? Yes, I love traveling. Sim, eu amo viajar. A quarta frase, you weren't listening. Você não estava escutando. Então, aqui está no negativo do past continuous, né? Were listening. I was listening. Eu estava ouvindo. You were listening. Você estava ouvindo. Mas aqui é na negativa. Então, nós teremos que colocar a segunda parte no passado contínuo, né? Usar o verbo auxiliar do passado contínuo. E na afirmativa, já que a primeira parte está na afirmativa. Então, o verbo auxiliar de qualquer verbo, desculpa, de qualquer tempo contínuo, na verdade, do present continuous e do past continuous, vai ser o verbo to be no passado, no caso do past continuous, e o verbo to be no presente, no caso do present continuous. Então, aqui, verbo auxiliar. Para you, no passado, é o were, que já foi usado ali. Tá na afirmativa, então, desculpa, tá na negativa a primeira parte, vou passar para a afirmativa. Então, were you? Então, pronto. You weren't listening, were you? Você não estava ouvindo. Estava? Pronto. Quinta frase. Quinta frase. Sarah doesn't know Anne. Então, Sarah doesn't know Anne. A Sarah não conhece a Anne. Ok, então essa frase está no negativo do simple present. Doesn't. Simple present negativo. Então, a segunda parte vai estar no afirmativo do simple present. Ok, então nós temos o sujeito como Sarah, verbo auxiliar no afirmativo does, né? E aqui Sarah é she, né? Não preciso repetir o nome da pessoa, então eu coloco somente o pronome pessoal, que é o she. Então, Sarah doesn't know Anne, does she? Então, a Sarah não conhece a Anne. Conhece? No, they've never met. Não, elas nunca se encontraram. Ok, sexta frase. Jack's on holiday. O Jack está de férias. Jack's on holiday. Ok, então aqui nós temos uma frase no simple present afirmativo. Então, a nossa question tag vai ficar no simple present negativo. Então, Jack's on holiday. O Jack está de férias. Não está. Então, simple present feito com o verbo to be, porque é Jack's on holiday. Ok, então vamos lá. Verbo auxiliar, né, que vai ser o próprio verbo to be, porque o verbo to be não precisa de auxiliar. Então, negativa, isn't. E agora Jack é um homem, então vai ser he. Isn't he? O Jack está de férias, não está? Jack's on holiday, isn't he? Yes, he's in Australia. Sim, ele está na Austrália. Ok, sétima frase. It didn't take long to get here. Não levou muito tempo para chegar até aqui. Então, não levou, didn't take, está no negativo do passado, do simple past. Então, a nossa question tag vai ter que ficar na afirmativa do simple past. Então, o sujeito é it, né? A gente vai manter o mesmo sujeito. Então, verbo auxiliar do passado, did. Não precisa do not, porque a primeira parte já está negativa. E agora, coloca o sujeito. Did it.
Então, it didn't take long. It didn't take long to get here, did it? Então, não levou muito tempo para chegar aqui. Levou? No, just a minute. Não, apenas 10 minutos. Oitava frase. You can speak German. Você fala alemão. Ou você consegue falar alemão. Não é mesmo? Então, a segunda parte, se não é mesmo, vai ficar. Primeiramente, essa frase está no simple present, utilizando o verbo modal. O modal verb é can, né? Que é capacidade, habilidade. Então, você pode falar alemão, não é mesmo? Então, afirmativa, negativa. Como can, então can't, né? Can you? Então, you can speak German, can you? Então, você consegue falar alemão, não consegue? Então, can you? Yes, but not fluently. Sim, mas não fluentemente. Ok, a nona frase. They won't mind if I take a picture. Eles não se importarão se eu tirar uma foto. Não, se importarão? Né? Se a primeira parte está na negativa, a segunda vai estar na afirmativa. Negativa, afirmativa. Ok, então nós temos um futuro negativo, né? Com o sujeito they. Então vamos colocar aqui o will, porque é afirmativo, não vai precisar do not. E agora o they, que é o sujeito. Will they? Então, they won't mind if I take a picture, will they? Eles não se importarão se eu tirar foto. Se importarão? Will they, então. Décima frase. There are a lot of people here. There are a lot of people here. Então, tem muitas pessoas aqui. Não tem? Então, aqui nós vamos ter que usar o verbo auxiliar, que é o are, né? E está na afirmativa, vamos passar para a negativa. Então, aren't there, porque o sujeito é there, né? Aren't there? There are. There é o sujeito aqui. E are, o verbo to be no simple present. Então, aren't they there? Aren't there? Então, there are a lot of people here. Aren't there? Tem muitas pessoas aqui, não tem? Yes, more than I expected. Sim, mais do que eu esperava. Ok, 11ª frase. Let's go and have coffee. Vamos embora e tomar um café, né? Vamos tomar um café. Aí, aqui então, nós temos um convite, let's go, né? Vamos, que é uma afirmação, né? Let's go, vamos. Ok? É um chamado, mas está na afirmativa. Let's go. E está no simple present, certo? Então, quando nós estudamos lá o let's go, né, nos tempos verbais, nós também vimos que a pergunta relativa a let's go é o shall. A gente usa o shall como verbo auxiliar. Então, vai ficar aqui shall we. Né? Porque quando eu falo vamos, é nós. O sujeito é nós. Shall we? Verbo auxiliar de let's go é shall. Shall we? Vamos. Ok? E aqui tem uma coisa, né? Aqui está na afirmativa, aqui continua na afirmativa, porque não existe shall no negativo, tá bom? Então vai continuar na afirmativa. E é um convite também, né? Eu não posso falar, vamos tomar café? Não vamos? Para de ser um convite se a gente falar assim. A 12ª frase. This isn't very interesting. Isto não é tão interessante. Não é muito interessante. Ok, então está na negativa, essa primeira parte, e está no simple present. Então, na segunda parte, vamos manter o simple present e vamos ter que colocar na afirmativa. Então, o this é o sujeito, né? E o pronome pessoal compatível com this é it, porque é uma coisa. Tá? Então, this isn't very interesting. Isso não é muito interessante. Então, afirmativa com o verbo auxiliar is, porque está sendo usado o verbo to be, né? E agora o it.
que é o pronome relativo a this. Ok, 13ª frase. I'm too impatient. Ok, então, eu sou muito impaciente. Eu sou muito impaciente. Eu sou é simple present, afirmativo. Então, aqui nessa segunda parte, né, eu vou ter que colocar o verbo no simple present, ok? Agora, tem uma coisa. Quando a gente fala da gente mesmo aqui na question tag, eu vou ter que usar o are, né? E como ali na primeira parte está na afirmativa, vou ter que colocar na negativa, tá? Então, agora eu coloco o sujeito are I. Então, aqui no caso, nós tivemos que passar do am, I am, para o are. É algo que não tem uma explicação lógica, tá? Muitas vezes no inglês, o professor não consegue explicar logicamente por que que isso se dá. Porque gramática e várias partes da língua, elas são convencionalizadas, ou seja, escolheu-se que seria assim, né? Então, o are na question tag também é utilizado para o I, né? Segundo a gramática, se nós fôssemos seguir a regra da gramática, teria que ser o am, né? Am I? Mas, não, a gramática diz que tem que ser o are para question tag. Então, are and I. Ok, a 14ª. You wouldn't tell anyone. Você não contaria para ninguém. Contaria? Então, a primeira parte está no negativo do futuro do pretérito, com o verbo auxiliar would. Would é o verbo auxiliar do pretérito do futuro. Então, you wouldn't tell anyone. Você não contaria para ninguém. Ok, então, na segunda parte, vou usar o verbo auxiliar, would. E agora, o sujeito, you, porque tem que estar na afirmativa. Would you? Então, you wouldn't tell anyone, would you? Você não contaria para ninguém, contaria? 15ª frase. Ellen has lived here a long time. A Ellen mora aqui há muito tempo. Ok, então está na afirmativa do present perfect. Ok, então afirmativa do present perfect. A segunda parte vai ter que estar na negativa do present perfect. Então, vai ficar present perfect, verbo auxiliar, have ou has. No caso de he, she, it, é has. Ellen é she, então she has, Ellen has. Então, afirmativa vai ter que ficar na negativa. Verbo auxiliar has, mais o not hasn't. Né? E agora, o pronome pessoal relativo a Ellen é she. Então, hasn't she? A Ellen mora aqui há muito tempo. Não mora. Ok. A 16ª frase. I shouldn't have lost my temper. Eu não deveria ter perdido minha cabeça. Tipo, eu perdi a cabeça e xinguei ele, por exemplo. Então, lose my temper, perder a cabeça. Tá? Então, shouldn't, né? O verbo auxiliar que está sendo usado aí é o should. Eu não deveria, né? Então, agora, antes estava na negativa, agora a gente vai passar para a afirmativa. Então, verbo auxiliar, should, pronome pessoal, I, should I. I shouldn't have lost my temper, should I? Então, eu não deveria ter perdido a cabeça, deveria? 17ª frase. He never met her before. Ele nunca viu ela antes. Ou ele nunca encontrou com ela antes. Encontrou? Né? Então, aqui, o never está fazendo a parte negativa, porque never é um advérbio negativo. É nunca. Nunca é o contrário de sempre. Então, sempre é afirmativo e nunca negativo. Então, ele nunca encontrou ela antes, ele não conhecia ela antes. Ok, então aqui está negativa por conta do never, né? E também nós temos o passado, né? Tá. E aqui foi usado he had never. Não é o passado, é o present perfect. He had never. Aqui o had está abreviado com he. Então ficou he'd, né? He had never.
Então, verbo auxiliar do present perfect é o have. Mas aqui é he had never. Ok, então vamos colocar aqui o had, que é o verbo auxiliar, e o he, né? Porque é o verbo auxiliar. He had never. Ok? E aqui, na verdade, nem é o present perfect, é o past perfect. Porque he had met, né? He had never met. O had never met é past perfect. Ok, agora a última frase. Don't forget to call me. Não se esqueça de me ligar. Né? Aqui então está o imperativo. Não se esqueça de me ligar. Ok? Na negativa. Quando nós temos um imperativo, nós vamos usar o futuro. Né? Porque a pessoa me ligaria no futuro, correto? Então, eu vou ter que usar o verbo auxiliar do futuro, que é o will. Tá? E como ali está negativo na primeira parte, aqui nós vamos colocar, então, afirmativo. Negativo, afirmativo no futuro. Então, will you? Don't forget to call me. Will you? Então, não se esqueça de me ligar. Você ligará? Então, futuro. Ok, muito bem. Então, resolvi esse primeiro exercício. Tá? E esse segundo aqui, esse terceiro, eu vou deixar lá na nossa pasta, lá no nosso Classroom, que é a nossa plataforma em que eu deixo as aulas gravadas, em que eu deixo os exercícios. Então, eu vou deixar esses dois exercícios aqui para vocês fazerem. E conforme vocês forem concluindo, é só solicitar acesso à folha de respostas, ao caderno de respostas, que eu abro para vocês esse caderno e vocês podem corrigir por conta própria. Então é isso sobre as question tags. Não tem segredo, é só analisar o tempo verbal, se está na afirmativa, na negativa e o sujeito. Aí vocês conseguem responder. Então, pessoal, muito obrigado por mais essa aula, e vejo vocês na próxima semana. Bye, bye!